Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu comecei na introdução com esse versículo, essa palavra de Paulo, que nós encontramos numa carta que ele escreveu aos Efésios, logo no primeiro capítulo, no versículo 3. Aliás, diga-se de passagem, nada mais salutar do que começar o dia bendizendo a Deus. E como é de praxe, mesmo não estando com a Bíblia em mãos, eu tenho o hábito sempre de bendizer o nome desse Deus maravilhoso. Mas o texto que eu queria expor aqui encontra-se no capítulo 4 do livro de Efésios. É um texto que ele fala sobre a igreja, sobre a unidade do corpo de Cristo. E o que me chamou mais atenção encontra-se no versículo, a partir do versículo 11 do capítulo 4 do livro de Efésios, em que Paulo deixou escrito as seguintes palavras: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, esse nome é complicado, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Jesus Cristo. Novamente, bendito seja o nome desse Deus. Eu separei esse texto aqui porque Paulo sempre preocupou em proporcionar uma igreja idônea, uma igreja ilibada. E por isso ele deu a sua própria vida. Mas infelizmente nós temos deparado com tantas inovações, tantas ondas que vêm, ondas que vão. Eu me lembro como se fosse hoje de uma certa febre que foi como se fosse uma própria pandemia, desculpa esse termo, mas eu me falo sobre o tal do G12, do encontro principalmente. Hoje quase não se comenta sobre isso, mas o que ficou para a posteridade depois desse grande mover, se do Espírito, eu não sei, mas a grande realidade é que fez parte desses movimentos que nós temos vivenciado. Mas ficou algo de bom, porque posteriormente criaram a igreja em células, o movimento de células. Algo que gerou bastante polêmicas também. Mas eu não sou tão radical e nem generalizo. Eu acredito que se nós propiciarmos sem metodologias, sem invencionices, poderemos edificar a igreja através de células. Assim como as células se multiplicam, gerando novos organismos, propiciando concomitantemente àquilo que o organismo se predispõe, faço uma analogia ao movimento de células que se ramificam nas denominações do atual cristianismo, onde afirmo sem nenhuma sombra de dúvidas que temo por um grande ativismo, mas porém um ativismo inoperante nas bases eclesiásticas, em uma liturgia cheia de metodologia, o que dirime a essência da teologia. Na verdade, eu digo sempre que é necessário, que é imprescindível inserir de forma contumaz, a miúde, conceitos soberanos das Sagradas Escrituras no núcleo de cada célula, fazendo uma exegese profunda e responsável, para que se polarize a hermenêutica destas mesmas Sagradas Escrituras. A inovação trouxe a igreja em células, é verdade,
Muitos falam que a igreja com células ou de células, não importa. Porém, o que importa, o que entristece é quando esquecem de analisar tudo o que constitui uma célula, para que então nós realmente venhamos nos tornar análogo à compreensão, à compleição de uma célula. Esta pequena partícula que nada mais é do que a biounidade microscópica estrutural, a biounidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos. É necessário que façamos de nossas unidades um amalgamento ou amalgamando nossas vidas numa só consistência, na essência da mesma crença. E se uma célula tem sua membrana, quem sabe se nós aludirmos a uma redoma, quem sabe se nós fizermos dessa redoma formando uma coraça inexpugnável para que possa proteger-nos como cristãos, através de incessantes orações. E se uma célula tem o seu citoplasma, nós temos em nossa consistência uma forma mais profunda, mais densa. É necessário que nessa alusão que estou fazendo venhamos a ter esta profunda e densa consistência, idônea e com competência, trazendo toda a essência de uma substância firme, reverberada em nossas instâncias, a instância de vida eterna com Deus, para que o núcleo possa produzir novos núcleos ilibados, a servir uma verdadeira igreja e fazer com que essa igreja possa transcender, tanto na sua idoneidade, como também com conceitos ilibados, sem tantas disparidades e tantas ideologias. Mas para isso eu sempre parto para uma lacônica frase. Infelizmente hoje muitos líderes têm se formados e esses líderes na verdade não se prepararam para ser líderes, seja de célula, seja lá onde que for. São pessoas que, tidos como neófitos, que não têm muita consciência e muitas vezes não deixou Deus trabalhar em seus egos, o que nós chamamos de renúncia, que parte de um arrependimento, de um coração transformado com humildade. São princípios basilares para a igreja. Primeiramente, o arrependimento. Segundo, a submissão, a sujeição ao Espírito Santo. Deixando de lado tantas metodologias, nesse corporativismo ferrenho que tem deturpado a sã consciência. Há então esses líderes não subservientes a um outro líder que é tão falho quanto eu, mas subserviente aos ensinamentos de Paulo e dos outros discípulos de Cristo Jesus, para que a sã doutrina possa reverberar e de célula em célula haja um corpo sadio, o corpo de Cristo. Amém.